Olá, investidores! Este é o vídeo número 2 da nossa série de indicadores e análise fundamentalista. Fiquem comigo que nós estudaremos agora a ferramenta após a nossa vinheta. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ação em Ações. O meu nome é Pedro. Esta é a segunda videoaula da nossa série de análise fundamentalista, onde nós veremos então a ferramenta que eu uso para fazer a análise dos indicadores fundamentalistas das empresas, tá bom? Nós teremos mais outros vídeos na sequência, como é uma série um pouco longa, eu vou gravar alguns outros vídeos, recomendo que vocês assistam, né? Para entender como então que você pode usar essa ferramenta poderosa, que vai ser muito útil, e ela é apenas uma das ferramentas que nós usamos para fazer análise então das empresas que nos interessam, das empresas às quais nós desejamos ser sócios, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês, vamos aqui na tela, essa é a ferramenta, né? E ela funciona aqui com os valores que estão aqui do meu lado esquerdo. Esses valores, essa coluna do meu lado esquerdo, eles são alimentados através dos valores que entram aqui do meu lado direito, tá? Do balanço patrimonial que nós retiramos então dos sites das empresas das quais nós desejamos ser sócios, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como que nós fazemos para pegar o balanço dessas empresas, né, que nós estamos aí estudando. Você pode fazer de duas formas. A primeira é acessando o site da B3 e procurando pelo nome da empresa lá, vai buscar pelo balanço patrimonial dela, né, o último balanço. Ou você pode ir até o site RI da empresa, né? Por exemplo, se você está em busca da empresa Itaú, Banco Itaú, então você vai procurar lá Itaú, vai digitar na internet, ou Itaú RI, né, relacionamento com investidores, e aí você vai buscar o balanço lá dentro, tá? No meu caso aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui na nossa tela. Esse aqui é o site RI da VEG, né? Esse aqui é o endereço. Você acessa ali informações financeiras central de resultados. Você vai cair nessa tela aqui, e aí em 2020 eu tenho aqui o release, né, os resultados que foram divulgados, inclusive são fresquinhos, do terceiro trimestre de 2020. Né? A VEG ontem divulgou então os seus resultados e manteve aí a máxima de mercado que diz que existe o bom, existe o ótimo, existe o excelente e existe a VEG. Né? Ela não decepcionou. Continua cara, óbvio, né? A gente vai fazer algumas análises desta empresa e de outras empresas depois que eu gravar todos os vídeos dessa série, né? Primeiro eu vou explicar a ferramenta para vocês, mas vamos dar uma olhadinha aqui no release da VEG, né? No balanço. Vocês podem clicar aqui e vai fazer o download para vocês do último release então que a VEG disponibilizou, tá bom? Eu já tenho ele aqui na minha tela. É um balanço patrimonial, né? Do terceiro trimestre, então, ele traz em comparação aqui para a gente o mesmo período, né, do ano anterior, que é para você poder fazer as comparações, né? Fiquem tranquilos que, como eu disse já anteriormente, eu não pretendo formar aqui nenhum contador, tá bom? Não há necessidade disto, mas é necessário. Da mesma forma como nós vimos na aula passada, se você não assistiu a aula passada, vou deixar aqui no cardzinho o link para você poder assistir, onde nós falamos sobre valor de mercado, valor da empresa e valor patrimonial, né? Que são informações, são pré-requisitos que você precisa saber para poder então trabalhar com essa ferramenta, tá bom? Bom, o balanço patrimonial, rapidamente relembrando como é que ele funciona. Ele tem lá o campo do ativo circulante e realizável a longo prazo, tem também o permanente e vai te dar o total do ativo, tá? Nesse caso aqui no balanço da VEG, ele é formado por esses três campos: ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente. O ativo, de uma maneira geral, ele vai mostrar para a gente todos os bens e direitos que a empresa tem em sua posse, né? Ou a receber
dos seus credores, tá bom? Já no lado aqui do passivo da empresa, nós temos o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, tá? O passivo circulante e o passivo não circulante, e também aqui o patrimônio líquido, mostram para a gente os deveres e as obrigações que a empresa tem, tá bom? Então, no ativo, nós temos o que ela vai receber, no passivo, nós temos o que ela vai pagar, né? E fazendo o ativo menos o passivo, nós encontramos o patrimônio líquido, tá? Nós vimos isso no vídeo anterior. Você pega todo o ativo da empresa, tira o passivo da empresa, o que sobra é o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? São os direitos, né, dos sócios da empresa. Para deixar isso um pouquinho mais claro, eu vou tentar contextualizar aqui para a nossa situação do dia a dia. Digamos que você foi ao banco e financiou um carro, tá? Ou comprou um consórcio, enfim, o seu carro vale 30 mil reais, tá? Então, de primeira vista, você tem um consórcio de 30 mil reais, lá no seu ativo, se você fosse uma empresa, ia constar 30 mil reais, tá? E lá no seu passivo, também iria constar 30 mil reais, porque você não pagou nada ainda, você pegou o carro e você tem uma dívida. Então, o que você tem? Qual que é o seu patrimônio líquido? O teu patrimônio líquido é zero. Eu tenho um carro de 30, mas eu tenho que pagar uma conta de 30, tá? Então eu tenho zero. Daqui a um ano, desses 30 mil reais, você já pagou algumas parcelas. Digamos que você baixou então a sua dívida aí de 30 para 20 mil, tá? Você pagou 10 mil reais. Então, se você for olhar lá no seu ativo, né? Você tem uma conta lá de 30 mil reais, que é um bem que você tem, vale 30 mil. Lá no seu passivo, você tem o restante da sua dívida a pagar. Você já pagou 10, então ainda você tem 20. Então, o teu patrimônio líquido é de 10 mil. Dos 30, você ainda tem 20 a pagar, e 10 você já pagou. Então, qual parte do carro que é sua? Os 10 mil reais. Então, o teu patrimônio líquido efetivamente é de 10 mil reais, tá bom? E é isso. Então, quando você acabar de pagar o seu carro, você vai ter lá no seu ativo um bem ali de 30 mil reais, né? E você vai ter no seu passivo uma conta a pagar de zero, né? Então, o teu patrimônio líquido são os 30 mil reais, tá? Eu não estou colocando em questão aqui juros nem depreciação que correm aí ao longo desse período, tá bom? Legal. No balanço, mais alguns detalhes aqui interessantes é que o ativo circulante, os números que estão aqui dentro do ativo circulante, são os bens e direitos que essa empresa tem para receber no período de até um ano, tá? Então, são os números que a gente chama de maior liquidez da empresa, tá? É o que ela tem aqui disponível, créditos, estoques e outros ativos circulantes. Então, dentro de até um ano, essa empresa tem esses valores aqui para receber. Já no realizável a longo prazo, são os valores que essa empresa tem para receber após um ano. Então já não tem tanta liquidez assim. Você tem que esperar correr o período para você poder cobrar dos seus devedores, né? Esses valores aqui. O permanente vai mostrar para a gente aquilo que a empresa tem de menor liquidez. Se o ativo circulante é de maior, o realizável a longo prazo é uma liquidez intermediária, o permanente já é de menor liquidez. Porque aqui, por exemplo, vai entrar aquilo que a empresa tem, por exemplo, barracões, máquinas, né? Equipamentos. Então são itens que estão imobilizados. É dela, faz parte do ativo, mas se ela quiser vender para realizar, de repente, lucro, para pagar alguma conta, vai demorar um pouco mais. É mais fácil ela receber valores que estão aqui do ativo circulante, né? Do que, de repente, vender um barracão. Não é tão fácil assim, um terreno, né? Bom, o passivo circulante segue a mesma lógica do ativo circulante. São as contas, então, que essa empresa tem para pagar num período de até um ano, tá? Lá o passivo não circulante é o que ela tem para pagar acima de um ano, legal? E aí, o ativo menos o passivo, como nós já dissemos anteriormente, vai dar o patrimônio líquido dessa empresa.
Uma coisa legal para ver aqui no balanço, que a gente acaba vendo, né, com muita frequência, inclusive, é esse campo aqui de empréstimos e financiamentos que está no curto prazo e esse aqui de empréstimos e financiamentos que está no longo prazo, tá? Isso aqui acaba compondo a dívida bruta da empresa, né? Quanto ela deve aqui para terceiros, tá? Aqui normalmente entram bancos, né, instituições financeiras, a empresa acaba pagando juros aqui, então a gente olha muito essa questão aqui desse endividamento, tá bom? Legal, vamos deixar agora esse balanço patrimonial um pouco de lado, para a gente começar a preencher aqui a nossa planilha, né? Com dados um pouco mais simples, números um pouco menores, porque afinal de contas a gente está começando a aprender então como que a gente usa essa ferramenta, né? Mais uma vez, eu quero deixar aqui o aviso que a gente vai voltar depois do final dessa série nessa ferramenta da analisando empresas, então aí sim a gente vai voltar a pegar balanços aqui como esses e colocar aqui para dentro, e melhor ainda, né? É possível comparar 2, 3 empresas do mesmo segmento, para que você realmente faça a melhor opção na hora de ficar sócio de uma delas, né? Você vai olhar, de repente, um banco A, depois vai olhar um banco B, um banco C, vai colocar um ao lado do outro para ver os seus indicadores, como estão, para poder tomar a sua melhor decisão. Tá legal, gente? Então, vamos lá. Começando aqui pelo nosso caso aqui, né? A nossa empresa, tá? Então, digamos que nós estamos avaliando aqui uma empresa e essa empresa começou agora, tá? As suas atividades, né? Lembrando, né, mais uma vez, que o balanço patrimonial é a foto do momento da empresa, tá? Balanços são divulgados aí trimestralmente. No caso, a WEG divulgou agora o balanço dela do terceiro trimestre de 2020. Então, significa que até o último dia contábil do período do terceiro trimestre de 2020, a empresa estava com aquela posição. A partir daquela data em diante, as coisas podem mudar, tá? Para melhor e para pior. Não significa que, porque houve um excelente desempenho no período demonstrado, que o próximo período vai ser igual, né? Mas vamos lá. Então, a nossa empresa aqui, ela acabou de começar e ela tem um estoque, então, de 15 mil reais, tá? Então, a gente vai preencher aqui o valor de 15 mil reais. Bom, veja como é que os nossos valores aqui do lado conversam com o nosso balanço, tá? Então nós estamos com o balanço em mãos, eu lancei aqui 15 mil reais e algumas coisas já mudaram aqui pra gente dentro da nossa planilha, né? Veja, o ativo circulante me mostra que eu tenho um patrimôniozinho já aqui de 15 mil reais, né? O total do ativo é de 15 mil reais e o patrimônio líquido é de 15 mil reais, tá? Veja que ela replica aqui então para a gente total do ativo, né, 15 mil reais, o ativo circulante, que é os direitos que essa empresa tem para receber, ou direitos que ela tem em posse, né, de até um ano, então de 15 mil reais também, e o patrimônio líquido dela aqui, 15 mil reais, tá? Legal. Então vamos continuar aqui. Essa empresa, no ativo não circulante, tá, também chamado de realizável a longo prazo, você pode ver aqui no balanço da WEG que é chamado dessa forma, né? RLP, realizável a longo prazo, também pode ser o não circulante. São os bens e direitos, então, que ela tem para receber com um prazo acima de um ano. Nós vamos colocar aqui duas coisas. Vamos colocar um valor de 18 mil reais em aplicações financeiras, né? Essa empresa, ela tinha um excedentezinho de caixa, então, para o dinheiro não ficar parado, ela resolveu aplicar em alguma instituição financeira ou em alguma outro tipo de aplicação para que esse dinheiro rendesse juros, tá? E essa empresa, ela é dona, digamos, do barracão onde ela está, e também ela tem alguns equipamentos que ela precisou comprar, ela tem, de repente, um carro, né, para ela poder trabalhar, e esse valor, então, total aqui é de 310 mil reais. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui com o nosso balanço, tá? Então, veja, o total do ativo, ele somou aqui pra gente os 343, que são esses 15 mil, mais os 328.500 reais, né?
Lembrando que aqui no ativo circulante, no ativo não circulante, é o somatório, então, de tudo que está aqui, tá? E ele vem aqui para cima, né? Então, tudo que você colocar aqui, ele vai vir aqui para cima. Então, somamos os 15 mil mais os 328 mil, total do ativo da empresa, 343 mil reais. Total do ativo da empresa, 343, está dividindo 15 mil aqui no ativo circulante, né? E os 343 lá no patrimônio líquido, tá? Veja que os números aqui estão iguais, né? Total do ativo, total do passivo, iguais também. Legal. Essa empresa, por enquanto, está indo muito bem, né, gente? Ela só tem estoque, só tem aplicação, tem lá o seu patrimônio, não tem nada para pagar, né? Mas no dia a dia, a empresa ela faz contas, não é mesmo? Se ela comprou aqui um estoque, provavelmente ela não pagou essa compra toda à vista, ela pode ter parcelado, tá? Então vamos supor que realmente foi isso que aconteceu, tá? Então vamos colocar aqui, ela desses 15 mil reais, ela pagou uma parte aí do estoque, né? Digamos que ela tenha pago, sei lá, por 6.800 reais. Então ela está devendo aqui ainda 8.200 reais para fornecedores, tá? Veja que já começou a mudar aqui alguma coisa para a gente, né? Do lado do ativo permanece o mesmo número, mas o nosso patrimônio líquido aqui já mudou. Quer ver? Eu vou tirar o valor aqui. Veja o que acontece aqui com o patrimônio líquido. Ó, tá 334.800, né? Olha o que acontece quando eu tirar aqui o fornecedor. Ó, olha lá. Ele aumentou. Por que ele aumentou? Porque eu tirei a dívida aqui de dentro, né? É aquela história que nós estávamos falando de quando você tem um carro, né, financiado, então você tem um bem, mas você tem uma conta para pagar. Efetivamente, vai lá para o teu patrimônio líquido aquilo que você já pagou. Você pega o ativo, subtrai o passivo, e é o que está acontecendo aqui. Nós estamos pegando um ativo de 343 mil, estamos subtraindo um passivo de 8.200, que é essa continha de fornecedor que ainda temos a pagar. Então, o nosso patrimônio líquido já não é mais 343, né? Agora já é 334.800, tá? Eu tenho aqui já um passivo circulante, né? Que é uma obrigação que eu tenho dentro de um ano a pagar, e o meu fornecedorzinho aqui embaixo já de 8.200 reais, tá bom? Digamos que essa empresa também tem lá outras obrigações, que a gente não vai classificar tudo aqui, tá? No valor de 4.900, veja, o passivo está aumentando, né? E, consequentemente, o nosso patrimônio líquido diminuindo, né? Conforme aumenta o passivo aqui. Esta empresa, para comprar aí a parte do seu imobilizado, ela também não pagou tudo à vista, tá? Digamos que ela tenha comprado aí um carro, alguns equipamentos para ela poder operar, e ela financiou aí junto a bancos, no curto prazo, 21 mil reais. Então ela tem que pagar esses 21 mil reais. O nosso passivo está aumentando, o nosso patrimônio líquido está diminuindo, tá bom? Então, ativo menos o passivo vai dar o patrimônio líquido aqui, que é o que os sócios têm direito até o momento. Legal. Tem um campinho aqui de dividendos e juros sobre capital próprio, né, que é o campo que nos interessa. Parte dos valores que estão aqui, de acordo com a convenção de cada uma das empresas, é pago para nós acionistas, né, de tempo em tempo, um percentual dele, mas por enquanto nós não vamos mexer nisso aqui ainda, tá? Legal. Ela tem também empréstimos e financiamentos de longo prazo, tá? Para operar, ela pegou aí, tomou um empréstimo aí de 5 mil reais junto a uma instituição financeira qualquer, tá? E ela tem impostos a pagar, né? Afinal de contas, se ela está operando, ela tem folha de pagamento, ela tem funcionários, enfim, ela vende, né? Então ela tem aí impostos a pagar. Vamos colocar aqui que esses impostos são de R$ 2.800. Então veja que o nosso patrimônio líquido, aliás, que o nosso ativo não foi modificado, o nosso passivo cresceu conforme nós colocamos aqui as contas, né, os compromissos que essa empresa assumiu para pagar, e o patrimônio líquido foi reduzido, tá? Legal. O capital social da empresa. Tá? O que é o capital social da empresa? Nem sempre aparece nos balanços, né? Se a gente for ver aqui no balanço da VEG, ele, pelo menos nesse aqui, não aparece, tá? Nem necessariamente não há necessidade de aparecer, tá? Mas essa empresa, ela tem lá um capital social
que eu, num primeiro momento, vou deixar aqui como o valor aqui que está imobilizado, tá? É o valor que os sócios aportaram ali para começar o negócio, tá? Bom, e essa empresa, né, graças a Deus, ela vem operando já, então, digamos que a gente está vendo aqui o balanço do final do primeiro trimestre dela, tá? Primeiro trimestre de vida, é esse número aqui que a gente está vendo. Então, ao final do primeiro trimestre, ela tem ali a sua reserva de lucros, tá? Foi da operação que ela fez, então, essa reserva de lucros foi, sei lá, de R$ 5.600. Ah, veja só, para onde vai essa reserva de lucros? Veja que essa empresa ela tem um caixa aqui que por enquanto está zerado, né? E a reserva de lucros ela vai aparecer para a gente lá no caixa, tá? Veja aqui o que acontece, né? Quando nós colocamos aqui, automaticamente ela vai aumentar o nosso ativo também, ó. Viram? Então tinha uma reservinha de lucro, né? Do período aí que foi trabalhado, então fica aqui no caixa, automaticamente o meu ativo também aumentou. E eu tenho aqui agora em disponibilidades esses 5.600. Veja aqui no balanço da VEG também existe aqui ó, o campinho de disponibilidades. É bem diferente, né, da nossa empresa, né? Muito diferente. Quem sabe um dia essa nossa empresa também chegue lá. Mas essa reserva de lucros vai para o caixa e é disponibilidade. Por isso que o que nós temos aqui são os valores de maior liquidez, tá? A empresa a qualquer momento pode lançar a mão desses valores para pagar qualquer emergência que ela venha a ter, né? Então, o caixa aqui é o nosso valor de maior liquidez. Legal. E durante aí vamos dizer que esse aqui é o balanço do segundo trimestre, tá? Para a gente ter lucros e prejuízos acumulados, tá? Ela teve aí lucros e prejuízos acumulados, na verdade ela teve lucro, tá? Vamos colocar aqui então que ela teve R$ 55.000 de lucro acumulado. Veja que, deixa eu colocar aqui de novo. Agora em câmera lenta. Na conta caixa e na conta ativo, né? E na conta disponibilidades aqui após a inserção e também no patrimônio líquido, né? Veja que tudo aumentou. Por quê? Porque eu estou colocando dinheiro na empresa, né? Eu estou dizendo aqui para o meu balanço patrimonial que ela tem R$ 55 e está sobrando, digamos assim. Então, aumentou o meu patrimônio líquido. Por quê? Porque aumentou o meu ativo. Por que aumentou o meu ativo? Porque aumentou o meu caixa. Esse dinheiro veio aqui para o meu caixa. Se veio para o meu caixa, aumenta a minha disponibilidade, tá? Veja também que o meu lucro líquido, apesar de estar como 12 meses aqui, ele é de 55 mil, porque eu declarei aqui, tá? Poderia ser de 6 meses, 3 meses, aqui o período até não importa, tá? Mas digamos que ela já vem operando há algum tempo e ela teve esse lucro líquido aqui, então, de 55 mil reais, tá? Então, lucro líquido aqui também de 55 mil. Essa empresa ela tem um total de ativo de 403.600, menos o passivo que ela tem. O patrimônio líquido dela é de R$ 361.700, né? E vamos dar uma olhadinha aqui sobre a dívida dessa empresa, né? Eu estava falando para vocês aqui a respeito do balanço da VEG, sobre os fornecedores, aliás, fornecedores não, sobre os empréstimos, né, e financiamentos aqui no curto e empréstimos e financiamentos no longo, né? A nossa empresa também tem, olha, empréstimos aqui no curto e empréstimos no longo. Veja que ela tem 21,5, ela tem 26 mil reais aqui para pagar, né? O que está acontecendo aqui desse lado? Ela tem, então, 26 mil, o que é o que nós chamamos de dívida bruta da empresa, tá? O que é a dívida bruta da empresa? É a dívida que ela tem com terceiros, tá? No caso aqui, bancos, tá? Não são os fornecedores, né? São bancos, tá? Sobre essa dívida bruta é gerado o que nós chamamos também de passivo oneroso, porque quanto mais você demora para ir pagando, mais juros você paga por isso, né? Quanto maior é o prazo de financiamento, mais juros você vai pagar, né? Então ela tem uma dívida bruta de 26 que vem daqui, ó, dos empréstimos de 21 e dos empréstimos de 5 mil, somando então 26 mil. Contudo, pessoal, ela tem aqui disponibilidades, né, de R$ 60.600, né, que são esses valores aqui, que estão aqui no caixa, tá, de R$ 60 mil. O que tem aqui no caixa
é parte de reserva de lucro e parte de lucro ou prejuízo acumulado, tá? Que compõe aqui as disponibilidades dela. Aí nós vamos ver aqui o que nós chamamos de dívida líquida, que é um outro conceito bem interessante aqui pra gente, tá? O que é a dívida líquida? É a dívida bruta que essa empresa tem, que nós vimos que é de R$ 26.000, menos o caixa que essa empresa tem, tá? No caso, o nosso caixa aqui é de 60.600. Veja que a dívida líquida dela é negativa. O que significa isso? Significa que está sobrando dinheiro. Por que está sobrando dinheiro? Vou fazer aqui do ladinho, ó, porque ela tem uma dívida para pagar no curto de R$ 21.000, que está aqui, mais uma dívida que ela tem no longo de 5.000, então a dívida total dela é de 26.000, mas ela tem no caixa esse valor de 5.600 e ela tem também no caixa esse outro valor de R$ 55.000. Logo, ela tem 26.000 para pagar e ela tem 60.600 de disponibilidade. Se você fizer o que ela tem para pagar e tirar do que ela tem para disponível, então ela tem ainda sobrando R$ 34.600, tá? É por isso que essa dívida líquida aqui fica com um valor negativo. Está apontando para a gente que há dinheiro, há excedente de caixa. Nós pagamos os nossos fornecedores, né, as nossas obrigações ali com as instituições financeiras, e ainda vai sobrar um excedente para a gente de caixa de R$ 34.600, tá? Legal, gente. Aqui eu queria mostrar mais um conceitinho para vocês que a gente viu na última aula, tá? Se vocês não assistiram a última aula, recomendo então que assistam, né? Para que vocês se lembrem do valor de mercado que nós vimos, né? Do valor da empresa e do valor patrimonial da empresa. O valor patrimonial, gente, da empresa é o patrimônio líquido dela, tá? Aqui no nosso caso, o nosso patrimônio líquido é esse aqui. É o que a empresa realmente é, tá? Lembra, se eu tô com essa empresa aqui na mão e eu falo, olha, eu não quero mais essa empresa, eu vou fechar as portas, porque eu quero pegar o meu dinheiro e quero fazer qualquer outra coisa da minha vida. Então, eu vou buscar receber todo esse meu ativo, né, que eu tenho aqui para receber, que é de 403, vou depois pagar todo o meu passivo e o que sobrar é o meu patrimônio líquido. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou fazer qualquer outra coisa da minha vida, tá? Se de repente essa empresa não estivesse dando o retorno que eu desejo, eu ainda tenho esses R$ 361.700 para poder aplicar em qualquer outra coisa de melhor retorno, tá bom? Então, isso é o valor da empresa, o valor patrimonial, é o que ela é, tá bom? Lembrando só o conceito da última aula, né? Já o valor de mercado, gente, que ainda não está aparecendo aqui pra gente, ele tem a ver com o preço da ação dessa empresa, tá? Multiplicado pela quantidade de ações que essa empresa possa ter. Digamos que a nossa empresa ela esteja cotada hoje a R$ 20, tá? 20 reaisinhos aqui. 100 mil ações, tá? Então a empresa vale 361.700, que é o patrimônio líquido da empresa, mas o mercado aceita pagar R$ 2 milhões aqui por ela, né? Por que ele aceita pagar tanto? Imagina que você, aí na sua casa, você está me assistindo no seu notebook, né? Você comprou esse notebook aí em um desses e-commerces aqui do Brasil, você pagou R$ 1.000 por ele, tá? E aí, um mês depois, você descobre que ao anunciar, né, esse teu notebook aí em algum desses sites de venda pela internet, você colocou para vender e tem gente querendo pagar R$ 10.000 por ele. Mas fala, nossa, mas meu notebook vale 1.000 e querem pagar 10.000. Por que isso? É o mesmo caso aqui do nosso empreendimento, nossa empresa. Por que isso acontece? Porque existe, gente, expectativa. O mercado ele tem expectativas, tá? O mercado faz essas análises, eles olham para esses números, para os balanços e outros fatores que nós vamos ver mais para frente aqui no nosso canal e cria expectativas de que essa empresa vai crescer, ela vai gerar fluxo de caixa no próximo ano, no outro ano, e vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. Então, o mercado aceita pagar acima do valor patrimonial da empresa porque acredita que essa empresa vai gerar caixa e eles têm expectativas de bons negócios. A mesma coisa pode acontecer se o mercado achar que a empresa não vale tanto, tá? Ao invés de 20, ele acha, nossa, a empresa aqui ó, vale R$1,50. Veja que agora ela é negociada no mercado abaixo do valor patrimonial. Por que isso pode acontecer? Porque
Porque o mercado tem expectativas de que essa empresa, se não está passando por dificuldades, passará por dificuldades. Então ela vai ser negociada abaixo do valor patrimonial. Aí ela está descontada. E temos aqui o valor da empresa, tá? Que o valor da empresa, no nosso caso aqui, está dando, então, R$ 115.400, né? Também abaixo aqui do nosso valor patrimonial. Por que que isso acontece? O valor da empresa é o valor de mercado dela, que é de 150 mil, mais a dívida líquida que a empresa tem. Lembra que a nossa dívida líquida é positiva, porque ela tem recurso em caixa, né? Ela paga os empréstimos e sobra dinheiro. Então é como se usássemos esse valor aqui como um desconto, tá? Digamos assim, eu tenho essa empresa e ela vale, o mercado quer pagar 150 mil por ela, só que quando o mercado comprar ela por 150 mil, o mercado também vai levar o caixa dela de 60.600, né? Que ao pagar então esses fornecedores, vai sobrar os 34.600. Então é como se fosse um desconto, tá? Uma liquidação, ó, de 150 por 115.400, porque você está comprando o caixa dela, tá legal, gente? Então é isso. Vou finalizando por aqui, ficou um pouquinho longo esse vídeo, né? Esse é o vídeo número 2, então, da nossa série. Nós teremos o próximo vídeo. Peço para que vocês nos acompanhem e não percam aí agora a nossa próxima aula, tá bom? Até daqui a pouco. Muito bem, investidor. Você concluiu o vídeo número 2 da nossa série de análise fundamentalista. Agora eu te convido a ficar aqui e assistir o vídeo número 3, onde eu trarei mais informações sobre os nossos indicadores, tá? Peço também que você, se ainda não é, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Até daqui a pouco!